usamos esse texto hoje de manhã, mas a palavra de Deus é tão rica, tão maravilhosa e inesgotável, né, no seu conteúdo, que houve o caso de um pastor que pregou por 9 anos em Romanos 14. Todo culto ele chegava na igreja, irmãos, Romanos 14. Chegava no domingo, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 14, por favor. Aí lá pelo segundo, terceiro ano, o pessoal, né, só levava para a igreja Romanos capítulo 14, porque já sabia que o pastor ia pregar naquele texto. E sempre era uma mensagem nova, porque a Bíblia é inesgotável, né? Quando a gente medita no texto, há muito a ser considerado. Então, João capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela leitura da Tua santa palavra. Obrigado pela liberdade que nós temos de ler as Escrituras em nossa nação. Obrigado pela liberdade de culto. Obrigado pelo privilégio de podermos ter tantas versões bíblicas diferentes para podermos nos debruçar sobre o texto e aprender do Senhor a verdade revelada que o Senhor trouxe para nós. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá mais uma vez nessa noite. E nesse momento nós queremos suplicar que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, abra os olhos da nossa mente, para que nós possamos enxergar a verdade da Tua palavra, que sejamos edificados, fortalecidos, renovados, instruídos, ó Deus, e edificados sobre essa rocha firme que nos dá sustento e base para a vida e, ó Deus, para a jornada bem sucedida neste mundo. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós falamos sobre esse texto em outra perspectiva. Agora estamos voltando a ele para abordar um assunto muito específico. O assunto que nós temos nessa noite é o cristão sob o risco de ter a mente roubada. O cristão sob o risco de ter a mente roubada. Nós temos muitas coisas de valor nas nossas vidas, na nossa jornada neste mundo. A gente junta muita coisa, guarda e compra e experimenta, enfim, temos muitas coisas de valor. Mas o que nós temos de mais precioso que nós recebemos nessa vida é a nossa mente. Tudo em nós está relacionado com aquilo que nós pensamos. Os erros e acertos da vida dependem de como está a saúde da nossa mente. Não a saúde no aspecto físico, no aspecto psicológico propriamente dito, mas a saúde no aspecto espiritual. E de acordo com o ensino bíblico, a mente humana é um território sempre sob constante disputa. Nós podemos tomar como exemplo a queda da humanidade. Vamos pensar um pouquinho lá nos primeiros pais. Como a queda da humanidade aconteceu? Como resultado da manipulação da mente do primeiro casal no Éden.
Se você voltar lá, você vai ver que a serpente os iludiu, fazendo o quê? Relativizando a ordem de Deus. A serpente, ela nunca diz frontalmente e diretamente: não foi isso que Deus disse. A serpente sempre pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Não foi a estratégia que usou também com Jesus lá no deserto? Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Se tu és o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Ou seja, a serpente está sempre em busca de relativizar a palavra de Deus para manipular as mentes das pessoas. E como resultado desse processo de manipulação, o casal do Éden se deixou corromper e por conta disso a humanidade toda caiu. Logo depois nós temos um relato sobre Caim e Abel. O que é que nós vamos ter ali? Deus está chamando Caim à responsabilidade, né? E Deus então faz um alerta. Ele diz: o pecado pretende assumir o controle da sua mente, Caim. E nesse alerta, Deus deixa claro para ele: é sua a responsabilidade de dominá-lo. É a você que cabe decidir se o seu procedimento será bom ou mal. Se você fizer o que deve ser feito, você receberá o que é bom. Se você agir errado, você vai receber o mal. E sabemos que Caim fez a escolha errada e por isso fracassou. Depois nós vamos ter ali a palavra revelada a Abraão e o chamado de Deus e a aliança estabelecida com ele. E nessa aliança Deus também determina uma diretriz bem clara para a sua vida, quando o Senhor ordena: ser tu uma bênção. É interessante, irmãos, que Abraão é o pai da fé. E todos, quando querem falar de Abraão, de fé, vão falar de Abraão e sempre relacionam a ideia da fé, né, em termos quantitativos, se relacionando a Abraão. Mas a fé que nós observamos em Abraão não é uma fé enorme, é uma fé que existe, simplesmente. Jesus vai ensinar ali, em uma das suas parábolas, que a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, basta que ela exista para que Deus possa usá-la a fim de cumprir os seus propósitos na vida de alguém. Então, veja que a Bíblia não diz que Deus ordenou a Abraão para ter uma bênção. Deus ordenou a Abraão para ser uma bênção. Hoje, a ênfase está em ter uma bênção. Mas o chamado de Deus para Abraão foi para que ele fosse uma bênção. Seja uma bênção. E o que isso significa? Significa viver debaixo de um imperativo. O imperativo de ser uma bênção. Isso certamente exigiria o quê? Uma disciplina da mente para viver de acordo com um plano pré-determinado por Deus. Então, a Bíblia vai enxergar nessas palavras da aliança abraâmica o germe do Evangelho. Depois você pode conferir em Gálatas capítulo 3, versículo 8, quando o apóstolo Paulo vai dizer que ali encontrava-se a semente do Evangelho. Então, desde Abraão, passando por Moisés, pelos profetas, no pré e no pós-exílio, nós vamos encontrar ali o povo de Deus recebendo diretrizes claras, para que pudessem, no primeiro momento, transformar as suas vidas, e no segundo momento, preservar as suas mentes da contaminação no contato com as culturas pagãs. Quando o povo toma a terra prometida, Deus diz para eles: olha, vocês tomem cuidado para não reproduzirem na vida de vocês a mesma cultura e o mesmo pensamento do povo para o meio do qual vocês estão se mudando. Porque era uma nação extremamente pagã, idólatra, né? E aí, quando nós chegamos no meio da Escritura, o que nós vamos encontrar? A palavra de Provérbios 4, 23. Acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. Ou seja, todas as decisões que você vai tomar na vida, tudo aquilo que vai acontecer com você, depende de como estiver o seu coração. E nós sabemos que na cultura bíblica do Antigo Testamento, o coração era compreendido como a sede das vontades, das decisões, das motivações do homem.
Então, nesse texto, o que Deus está dizendo através do livro de Provérbios é que a vida deve tomar sempre o cuidado da busca pela disciplina dos impulsos e subjugando a vontade do homem à sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Então nós vamos chegar ao final do Antigo Testamento com as palavras de Malaquias, e nas suas palavras nós vamos encontrar a condenação do pensamento religioso corrompido e da ilegitimidade do culto formal sem substância, que era tão somente uma consequência do pensamento religioso corrompido. E ele adverte para a importância de se guardar a mente, de se guardar os preceitos de Deus e perceber a grande diferença que há entre o modo de vida do justo e o modo de vida do ímpio. Então, irmãos, tudo isso daqui tem a ver com a disciplina da mente, com como nós pensamos a vida e as coisas da vida. E nós chegamos ao Evangelho, no texto que nós acabamos de ler, e vamos encontrar nele em outros evangelhos, Jesus que passa a maior parte do tempo com os discípulos, advertindo aos seus discípulos sobre a importância de manter a mente livre das amarras do tradicionalismo dos mestres da lei, do legalismo dos escribas, do formalismo religioso dos fariseus. Em Marcos 8, por exemplo, versículo 15, nós vamos encontrar o Senhor advertindo sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E finalmente, no texto de base, Jesus acusa de forma direta esses mestres da lei de agirem como salteadores da mente. Salteadores da mente. Né? Nós vamos encontrar ali no versículo 8 até o versículo 10 que nós lemos: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse versículo 10 normalmente é compreendido como se referindo a Satanás, mas no texto ele está se referindo aos mestres da lei, aos escribas e fariseus, aqueles que vieram antes de Cristo, né, trazendo uma mensagem que era boa para os outros, mas não era boa para aqueles que pregavam essa mesma mensagem. Então quem é o salteador? É aquele que toma de assalto, é o ladrão que toma o que é do outro sem que o outro perceba. Agora, a pergunta é: quais as implicações contidas aqui? E eu vou me valer aqui do comentário do Dr. John Gill, quando ele fala a respeito desse texto. Ele diz assim: os falsos mestres são os ladrões que não entram pela porta, ou seja, eles não têm autorização divina para ensinar o que ensinam, mas agem insidiosamente para enganar o povo, como Absalão tentava roubar a mente dos súditos de seu pai para depois tomar o governo. Você pode conferir depois, 2 Samuel capítulo 15, você vai encontrar Absalão, quando ele começa o movimento de revolta contra o seu pai, o motim, a rebelião para tomar o trono. Antes de qualquer coisa, ele se assenta à porta da cidade, ali onde as pessoas levavam suas questões em juízo, e ele começa a fazer gabinete ali, na porta da cidade. E ele escuta um, escuta outro, e o pessoal diz: poxa, Absalão, estou aqui, uma demanda para resolver, não consigo falar com o rei. E o Absalão: pois é, se eu fosse rei, quem me dera ser juiz dessa terra para poder julgar a sua causa, né? E a serpente ali só sibilando, né, o seu chocalho, esperando uma oportunidade para dar o bote. Então ele usa essa ilustração do Absalão para mostrar que essa era a estratégia dos escribas e fariseus. Então, irmãos, os salteadores da mente, eles trabalham a partir do artifício da ilusão, né? Jesus condena esses fariseus em Mateus 23:14 e diz que esses homens entravam na casa das viúvas e devoravam tudo que elas possuíam, e depois eles se justificavam fazendo longas orações nas praças. Ou seja,
a aparência das longas orações, que passavam uma ideia de uma religiosidade fervorosa, quebrantava o coração das viúvas, e elas não ousavam questionar aqueles homens. Como de vez em quando a gente ouve por aí, em algumas situações, de pessoas dizendo: ah, mas eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Essa é uma questão muito relativa, e nós temos que levar diante de Deus em oração, porque às vezes, irmãos, é preciso fazer como Davi, não se levantar, mas às vezes é preciso fazer como Natã, chegar e contar uma história, e deixar que Deus possa despertar no coração daquela pessoa os seus descaminhos. Isso também pode acontecer. Então, existe um tempo de submissão e existe um tempo de ser usado para trazer uma palavra de exortação. Isso tudo é resolvido diante de Deus em oração e temor. Então, a prática religiosa, quando ela é reduzida à sua forma ritualística, quando a prática religiosa é motivada pela hipocrisia e pela ganância sórdida, ela pode se tornar um meio extremamente cruel da exploração da boa-fé e da violação da decência. Eu vou repetir isso, irmãos. Quando a prática religiosa é reduzida ao ritualismo, quando ela é motivada pela hipocrisia e pela ganância sórdida, ela pode se transformar num meio extremamente cruel da exploração da boa-fé e da violação da decência. Então, por isso a acusação é muito grave. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E o dano provocado pela ilusão dos salteadores, em muitos momentos, se torna irreversível, irreparável, irrecuperável. Então, quando Jesus denuncia essa estratégia maligna dos falsos mestres, ele provoca neles uma indignação tão grande, uma ira tão extrema, que eles acusam Jesus de estar endemoniado. João 10, depois você pode conferir, 19 e 20. E essa é uma outra característica dos salteadores da mente. Eles não suportam a confrontação pela verdade, e diante da confrontação se tornam violentos e agressivos. Quem ama a verdade não somente para falar a verdade, mas também ama a verdade para ser exposto à verdade. Amém, irmãos? Amém. Então, trazendo a questão para o nosso contexto, já passando para a fase conclusiva da nossa reflexão, os últimos anos têm sido marcados pela proliferação, olha a palavrinha enjoada, pela proliferação de falsos ensinos na igreja. E no texto parabólico aqui de João, Jesus se apresenta não só como pastor, mas ele também se apresenta como a porta. E em outro texto, Mateus 23:13, ele acusa os escribas e fariseus de agirem como quem fecha a porta do reino. E no sentido de que o ensino que eles propõem faz desviarem-se aqueles que desejam entrar no reino de Deus. E é exatamente isso, irmãos, o que nós temos visto acontecer na igreja nos últimos anos. A porta de entrada da igreja, às vezes, é mais estreita que a porta de saída, por conta de muitas coisas que vêm sendo semeadas no coração de muitas pessoas, que têm muito mais matado a fé do que estimulado a fé. Há muitos salteadores da mente agindo por aí, e os seus métodos também envolvem a ilusão, assim como as longas orações dos escribas e fariseus. E o dano provocado em muitas vidas tem sido desastroso, não é? Nós somos uma sociedade extremamente midiática, nós somos muito influenciados pela mídia. Se o sujeito ele não tem nada a oferecer, mas se ele tiver um espaço de 5 minutos na mídia, ele se torna uma celebridade do dia para a noite. E o que nós mais vemos acontecer hoje no nosso contexto social mais geral é justamente isso.
na grande maioria dos casos, quem mais aparece é quem menos tem para contribuir. Então, além desse risco iminente que nós sofremos de dentro da igreja, ainda pesa sobre essa geração a responsabilidade de escapar das armadilhas da rede, não é? Nós sofremos hoje em dia com a dificuldade da facilidade. Você vai dizer, poxa, o pastor agora está filosofando. Mas não, é uma realidade. Nós sofremos hoje com a dificuldade da facilidade. Por quê? Gente, nunca foi tão fácil ter acesso a tantas informações, inovações, visualizações, transformações e até mutações. Em alguns casos. Tudo se tornou passível de questionamento agora. Né? O que era ilegal passou a ser o mais legal. O nocivo passou a ser mais interessante. O infiel se tornou mais sedutor. A morte se tornou simpática, porque agora nós temos vampiros galãs. A arte transformou o mal em bem. E tudo isso expõe a mente do cristão ao risco constante o tempo todo, gente. A nossa mente está sendo bombardeada o tempo todo por essas coisas. Então, para concluir, como escapar de ter a mente roubada? Eu quero, a partir desse ponto, trabalhar com a experiência de quem mais refletiu e ensinou sobre esse assunto na perspectiva do apostolado, que foi o apóstolo Paulo. E com ele nós aprendemos muitas coisas. E aprendemos que escapar de ter a mente roubada exige, em primeiro lugar, saber em quem você crê. Saber em quem você crê. Gostaria que você perguntasse para a pessoa que está ao seu lado: você sabe em quem você tem crido? Pergunta para essa pessoa. Gente, Paulo foi um homem assediado todo o tempo por situações criadas por seus inimigos, que visavam levá-lo à dissuasão da fé em Cristo. Todo o tempo ele estava sendo desafiado. E ele enfrentou dores, ele enfrentou combates no corpo, na mente, por causa da fidelidade a Deus. Mas uma convicção o manteve firme: ele sabia em quem tinha crido. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele diz: eu tenho passado por muitas provações, mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, irmãos, ter uma experiência com Cristo para ele foi apenas o princípio. Ele manteve focada a sua mente em aprender mais sobre esse Jesus, e mesmo na prisão ele vivia sedento desse aprendizado. E em 2 Timóteo nós vamos ver ele revelando todo o conhecimento do Antigo Testamento a respeito do Cristo que deveria vir. E no capítulo 4, versículo 13, ele diz para o seu filho na fé: quando você vier me visitar na prisão, traga a minha capa, traga os meus livros e, em especial, os meus pergaminhos. Se fosse um prisioneiro de hoje, né, do Evangelho, ele diria do seu filho na fé: traga o meu celular, traga o meu tablet. É possível que ele dissesse: traga a minha Bíblia. Se fosse uma pessoa amante do conhecimento de Deus. Paulo tinha esse desejo, ele tinha esse anseio de conhecer a Deus. Hoje, há muitos na igreja que não sabem quem é Jesus. E se nós voltarmos ao texto de João, nós vamos encontrar Jesus dizendo: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Existe uma relação de conhecimento mútuo. Eu sei quem são as minhas ovelhas e as minhas ovelhas sabem quem eu sou. Não é uma relação utilitária, de apenas em Jesus para obter coisas ou chegar a determinados fins. É um relacionamento afetivo, construído entre duas pessoas que se conhecem e que procuram se conhecer. O relacionamento com Cristo, irmãos, ele vai numa ordem sempre crescente. Nós somos transformados primeiro de escravos em filhos de Deus. Depois de filhos de Deus, nós aprendemos a ser servos de Deus.
E depois de servos de Deus, Jesus diz assim: eu já não vos chamo servos, mas amigos, porque tudo quanto recebo do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. É uma relação sempre crescente, e assim deve ser, né? Então a primeira coisa que Paulo nos ensina para escapar de ter a mente roubada é saber em quem nós cremos. Em segundo lugar, ter a consciência de que a obra e o chamado do bom pastor tem um caráter pessoal. Durante muito tempo, Paulo foi levado diante de várias autoridades para dar um depoimento a respeito da sua experiência e das coisas que ele havia vivido e de tudo o que estava acontecendo com ele. E em todas as vezes ele deixou claro que em sua vida houve uma mudança radical, a partir de um encontro pessoal com Jesus, no qual ele fora chamado pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, irmãos, o chamado de Jesus pretendia conduzi-lo para fora da vida que ele vivia até aquele momento. Você pode depois conferir em Atos capítulo 22, por exemplo. E em nosso texto de referência, Jesus afirma que ele chama pelo nome as suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 3. É assim que ele se relaciona com os que são seus, de modo pessoal, de forma íntima. Ele chamou a cada um de nós, tendo a pretensão de nos conduzir para fora da vida que nós vivíamos antes do dia em que ele nos encontrou. Então, irmãos, nada que não se conforme a nossa nova condição com Cristo pode continuar sendo como antes. Como nós costumamos falar aqui, a vida cristã precisa ter um antes e um depois. Em terceiro lugar, para escaparmos de ter a mente roubada, precisamos saber distinguir e confiar somente na voz do bom pastor. Somente na voz do bom pastor. Há muitas pessoas confusas hoje, porque existe uma vozeria enorme por aí. Muitas coisas estão sendo ditas em nome de Cristo, muitas coisas estão sendo ditas com a Bíblia na mão, muitas coisas estão sendo ditas em termos de uma revelação nova e fresca, mas nós precisamos estar atentos para distinguir bem a voz do bom pastor. Em um dos momentos mais difíceis da sua vida, numa viagem para a Itália, Paulo viveu a terrível experiência de um naufrágio. E o texto relata de forma dramática que toda a esperança de salvamento se dissipou. Atos 27, versículo 20. E naquele momento crítico, Paulo recebeu uma palavra de Deus. E o que ele ouviu seria algo altamente improvável, né? Depois você pode olhar lá em Atos capítulo 27, e você vai ver Deus prometendo para Paulo coisas que naquele momento não tinham quase nenhuma condição de acontecer. Não estavam dentro da lei das probabilidades. Então Deus diz para ele: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, Paulo diz, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. É claro que nós hoje estamos há 2.000 anos depois do evento, sabemos tudo o que aconteceu depois, mas Paulo não sabia. Ele não tinha o livro de Atos. Nós temos. Ele confiou na palavra que ele ouviu, ele discerniu que aquela voz era de fato a voz de Deus. E olha, é difícil perceber a voz de Deus nesses momentos críticos da vida, quando a angústia e a ansiedade tomam conta da situação, mas ele conseguiu discernir e perceber, e não só isso, mas ele confiou naquela voz e na direção trazida por ela. E ele não seguiria outra voz, porque aprendeu a distinguir e confiar na voz do seu pastor. Bem que ele foi tentado. Em uma determinada ocasião, depois de ter realizado sinais, ele e Barnabé, extraordinários, houve uma vozeria na cidade tentando oferecer culto a Paulo, chamando Paulo de Mercúrio e chamando Barnabé de Júpiter. Mas ele discerniu que aquela voz não vinha de Deus. E ele rejeitou aquilo ali e por conta disso quase foi linchado.
Então o que nós vamos encontrar? Voltando lá para João capítulo 10, versículos 4 e 5. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ainda há poucos dias eu assisti uma experiência na TV, em que um repórter, para mostrar o quanto as crianças são vulneráveis a seguir qualquer estranho, esse repórter arranjou um cachorrinho, bonitinho e tal, e foi lá, e aí com o cachorrinho chegava, conversava com as crianças, puxava um assunto com eles e tal, e todas que ele chamou para ir com ele até o carro, todas foram. Todas foram. Qual o artifício que ele usou? A ilusão. Não é? Pegou um cachorrinho bonitinho, levou, conversou, uma conversa boa. E olha, irmãos, é difícil escapar de uma conversa boa, né? É difícil escapar do artifício da ilusão quando é bem planejado. E olha, o mundo que nós vivemos hoje é muito hábil em iludir, é muito hábil em criar argumentos fictícios para iludir e para atrair. Nós vamos encontrar Jesus fazendo essa advertência. Olha, as ovelhas do bom pastor, elas não seguem aquele que não é o seu pastor. Elas não seguem o mercenário, porque elas sabem discernir a voz do pastor. Mesmo quando a oferta é boa, elas sabem muito bem que não vale a pena seguir o mercenário, porque o caminho para onde ele vai não dará em pastos verdejantes. E por fim, escapar de ter a mente aprisionada pelos salteadores exige ter fé na herança prometida às ovelhas do bom pastor. O que Paulo tem a dizer sobre isso, irmãos? Paulo tem muita coisa a dizer. Nós vamos encontrar, por exemplo, ali em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, Paulo falando algo a respeito dessa questão, quando ele trata das muitas vozes que são trazidas a esse mundo para enganar, para iludir, e como nós devemos estar atentos a essas vozes, e como nós devemos perceber que há um prêmio para receber, há uma herança a ser recebida das mãos de Deus por aqueles que perseverarem até o fim. Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, mas, versículo 16 a 18, por isso não desanimamos, 2 Coríntios 4, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha aí, quero essa palavra para o pessoal que tem mais de 50, receba essa palavra na sua vida, irmão. Eu já recebi essa palavra aqui na minha. Mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia a dia, de dia em dia. Louvado seja Deus. E você que está jovem, não se glorie, porque você também vai chegar lá. Um dia essa palavra vai fazer muita diferença na sua vida. Versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Louvado seja Deus. Que palavra de esperança, né? Então, é uma palavra que traz conforto quando nós somos desafiados a manter a fé. Depois, um pouquinho mais atrás, 1 Coríntios capítulo 9, ele também vai falar alguma coisa semelhante a isso, no tocante à disposição de permanecer firme até receber o prêmio. Ele vai dizer no capítulo 9, 24 a 26, fazendo também uma comparação com os jogos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correr de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Você sabe de uma coisa?
Eu vejo hoje muitas vezes a igreja desferindo golpes no ar, como se não tivesse meta, como se não tivesse direção, como se não tivesse um alvo a ser alcançado, e isso é uma coisa muito triste para nós, porque nós sabemos que a igreja tem uma meta, a igreja tem um alvo, e foi o próprio Cristo que estabeleceu esse alvo para a igreja, não é? Alcançar o prêmio. E aí, para fechar aqui, comentário do apóstolo Paulo a respeito desse assunto, capítulo 3, Filipenses, versículos 13 e 14, ele vai dizer: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa vida focada, essa vida engajada que Paulo teve durante todo o tempo da sua caminhada, ela era sustentada na promessa do bom pastor. Voltando lá em João, versículos 9 e 10, quando ele agora vai concluir aqui o texto que nós lemos, dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida focada de Paulo estava engajada estava sustentada e alicerçada nessa promessa. O alvo de Paulo estava no encontro final com aquele que Hebreus 13:20 vai chamar de o grande pastor, ou 1 Pedro 5:4 vai chamar de sumo pastor. Essa era a meta que Paulo tinha. Ele queria entrar, ele queria sair e encontrar pastagens do outro lado. Esse texto ele não fala sobre bênçãos imediatas, temporais apenas. Isso está, claro, incluído em toda a promessa de Deus. Toda a promessa de Deus envolve bênçãos para esta vida, porque Deus cuida daqueles que são seus. Isso é um fato bíblico que não pode ser questionado. Mas essa promessa fala, acima de tudo, da vida eterna que Jesus tem para nos dar. A vida eterna. Então, irmãos, a conclusão que nós chegamos, eu quero deixar para você, na conclusão, uma palavra de conselho, do ponto de vista bíblico, não o conselho meu, mas o conselho da Escritura. Não permita que a sua mente seja roubada. Amém, meu irmão? Amém. Fale aí para o seu vizinho, diga para ele: não permita que a sua mente seja roubada. Como você vai fazer isso? Procure conhecer a Cristo sempre mais e mais. A oração de Paulo em Efésios, na carta aos Efésios, ali no capítulo 2 em diante, ele vai falar sobre os vários benefícios da obra de Cristo, e em seguida ele ora e ele diz: eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que vocês conheçam as dimensões do amor de Deus, a profundidade, a largura, a altura e o comprimento. Ou seja, percorrendo a extensão desse amor de Deus, no conhecimento de Cristo, crescente a cada dia na nossa experiência como filhos e filhas de Deus, não é? Procure entender e discernir o comprometimento pessoal da sua vida com Ele, a partir do dia em que Ele chamou você pelo nome. Ele não te chamou pelo CPF, Ele te chamou pelo nome. Ele não está interessado no que você tem, Ele está interessado no que Ele vai fazer ainda na sua vida e no que Ele já tem feito. Amém, irmãos? Amém. Porque se nós chegamos a Cristo, porque o Espírito nos convence, é Ele que nos atrai, é Ele que nos traz, como Jeremias 29, o Senhor nos atrai a sua presença com laços de amor, né? E nós estamos aqui porque Ele nos trouxe para a sua presença por causa da sua graça. Aprenda a distinguir e confiar somente na voz dEle. Não se deixe impressionar e iludir por outras vozes, porque há muitas vozes lindas por aí. Mas, imagina a voz da serpente. Devia ser uma voz linda, né? Tipo Clark Gable em O Vento Levou. E aquela voz maviosa, né? E o primeiro casal se deixou encantar. Gente, uma voz, por mais que ela seja
dela, por mais que ela seja atraente, ela vale pelo que ela diz. Então, é preciso ter a preocupação de não se impressionar e de não se iludir por essas vozes. Lembre-se do que aguarda você naquele grande dia do encontro final com Cristo. Vai ser um dia de grande festa. Você vai ser recepcionado pelo próprio Senhor. Vai haver uma festa extraordinária. Você vai entrar na cidade do Senhor pela porta da frente. A vida plena que o Senhor tem prometido vai ser entregue nas suas mãos. Não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Tudo que você anseia, todos os amores pelos quais você sonha, todos os afetos que você sente que precisa, todo o contentamento que você deseja que a sua alma tenha como satisfação, né? Tudo aquilo que você pretende realizar, toda alegria, todo sustento, toda a plenitude que você quer ter na sua experiência com o que for nesse mundo, você encontrará naquele dia. Amém. O mercenário, por mais convincente que ele seja, ele não pode te dar nada disso. Ele só pode te dar alegria provisória nesse mundo. Mas a gente sabe que esse mundo é provisório, passageiro, já está fadado ao fim, e nós temos que viver aqui como quem está se despedindo. Amém. Com alegria, cada dia, com alegria sempre, porque a vida cristã é uma vida alegre. Amém. A vida cristã não é soturna, não é triste, acabrunhada, cabisbaixa, uma cambúzia, né? A vida cristã é vida alegre. Porque se há um povo que tem motivo para ser feliz nesse mundo, somos nós. Amém. Se nós não formos felizes, quem vai ser? Me fala. Porque nós já sabemos como a história vai terminar, irmãos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Amém, Senhor. sobre a qual nós acabamos de meditar nesse momento. Obrigado porque a Tua palavra é desafiadora, é consoladora, é edificante. Ela nos traz, ó Deus, para uma perspectiva de vida real, sem enganos, sem maquiagem, sem cosmética. Mas o que nós vemos, Senhor, não abate a alma, muito pelo contrário, traz muita alegria e contentamento. Porque, Senhor, enquanto neste mundo todas as nossas experiências, no fim, acabam redundando em abandono, Pai, Amém, Senhor. na Tua presença nós sempre encontramos companhia. Amém, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Deus. Amém. Porque o Senhor não abandona nunca. O Senhor sempre está conosco. Amém. Sempre está conosco. E os amores e os afetos e os bens que nós angariamos neste mundo, Pai, todas essas coisas são fugazes, são variantes de uma vida, ó Deus, que sempre procura algo para satisfazer, para alegrar, para preencher. Mas a Tua palavra diz que a verdadeira alegria está no Senhor. Amém. Então, Senhor, ajuda-nos Amém. a vivermos com alegria este mundo, desfrutar de cada dia, de cada pequena conquista que o Senhor nos permitir realizar, ó Pai, de cada pequeno avanço, ó Deus, e recompensa que nós tivermos pelo nosso trabalho. A Tua palavra diz que é bênção do Senhor desfrutar do trabalho, não há pecado nisso, Senhor, mas que nós jamais ponhamos o nosso coração em qualquer coisa desta vida, porque o dia que isso acontecer, nós estaremos sentenciando a nós mesmos a frustração e a decepção. Ajuda-nos a colocarmos o nosso coração somente no Senhor, a não permitirmos que a nossa mente seja roubada pelos salteadores, ó Deus, que ainda estão por aí, semeando palavras muitas vezes tão propícias ao ego, que fazem massagem, ó Deus, no nosso coração, de maneira a alimentar o nosso egocentrismo, Senhor, mas que não são palavras de vida eterna. E nós estamos aqui para dizer, como Pedro disse naquele dia, quando o Senhor trouxe um discurso onde muitos se afastaram ao ouvi-lo, mas Pedro disse: Senhor, para que iremos nós?
Só Tu tens as palavras de vida eterna. Quem pode, Senhor, saciar a nossa alma? Quem pode satisfazer o nosso coração? Quem pode nos amar como nós precisamos ser amados? Quem pode cuidar de nós como precisamos ser cuidados? Quem pode nos compreender como precisamos de compreensão? Quem pode, ó Deus, agir conosco de misericórdia e graça o tempo todo, como nós precisamos de misericórdia e graça o tempo todo? Quem pode perdoar os pecados quando nós somos tão insistentes em pecar contra Ti, Senhor? Oh, Pai, nós Te agradecemos por essa palavra tão bendita, tão preciosa, tão consoladora, que vem da parte do Senhor para nós. Que nós possamos guardá-la no coração, que essa semana nós possamos, ó Deus, colocar em prática o que aprendemos aqui, para vivermos uma vida mais despertada, para vivermos uma vida mais lúcida e, consequentemente, uma vida mais abençoada e mais feliz na Tua presença. Que o bom pastor nos acompanhe de volta para casa e nos dê uma noite abençoada na Sua presença. Que Ele possa nos levar aos pastos verdejantes, que Ele possa nos conduzir às águas de descanso, que Ele venha com o seu cajado, com a sua vara, trazer consolo e disciplina para nós, e que em todos os dias da nossa vida, todos os dias, a bondade e a misericórdia venham nos acompanhar. Louvado seja o Teu nome, para que naquele grande dia nós possamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te celebramos, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus, permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Vai em paz, que o Senhor te abençoe.